Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Fiz aqui minha tela para começar a leitura dessa maravilhosa legislação que cai em quase todos os concursos. Então, capítulo 3, do Poder Judiciário, seção 1, disposições gerais. São órgãos do Poder Judiciário: o Supremo Tribunal Federal, 1A, o Conselho Nacional de Justiça, 2, o Superior Tribunal de Justiça, 2A, o Tribunal Superior do Trabalho, 3, os tribunais regionais e juízes federais, 4, os tribunais e juízes do trabalho, 5, os tribunais e juízes eleitorais, 6, os tribunais e juízes militares, 7, os tribunais e juízes dos estados, do Distrito Federal e territórios. Esse aqui tá louco. Que vocês têm que tomar cuidado nessa questão assim, ó. É estranho, mas os juízes são órgãos, tá? Então, na prova de vocês, se tiver o juiz do trabalho é um órgão do Poder Judiciário, você vai achar estranho, e quem não estudou direito constitucional vai falar, não, o juiz não é um órgão, o juiz é uma pessoa, né? Como é que o juiz é um órgão? Mas não é um órgão mesmo. Então, atenção a isso, que o juiz é um órgão, segundo a Constituição Federal, tá? Primeiro ponto, então, se tiver lá o juiz do trabalho, juiz eleitoral, um juiz, ele é um órgão do Poder Judiciário, não achem estranho. E o segundo ponto é o Conselho Nacional de Justiça aqui, tá? Com o CNJ. Cuidado para não confundir com o Tribunal de Contas, beleza? Tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas como são nomes diferentes que não aparecem com tanta frequência, é comum eles trocarem, eles colocarem, é o órgão do Poder Judiciário, o Tribunal de Contas. Por quê? Porque é tribunal, tá vendo? Ó, tribunal, eles falam, o candidato vai falar que é porque é um tribunal, então deve ser do Poder Judiciário, mas não é. Tribunal de Contas é uma coisa, e o Conselho Nacional de Justiça é o que faz parte, que é um órgão do Poder Judiciário. Tá? Ele faz uma análise mais administrativa, ele julga casos, ele faz resoluções, decretos normativos para que as coisas funcionem de forma adequada, julga de profissionais, magistrados que fazem coisas fora do que é determinado, né? As suas funções. Então, o CNJ é uma coisa importante. O CNJ, por exemplo, é que expediu a normativa para regular de alguma forma o uso de inteligência artificial pelos tribunais aqui no Brasil. Acho que eu já contei para vocês que desde 2018 o STF já utiliza um sistema de inteligência artificial para ajudar, né, a realizar as atividades lá, chamado Victor. Embora muitas pessoas não saibam disso, fiquem indignadas. Meu Deus, inteligência artificial, nunca vi, coisa mais nova do mundo. Desde 2018, então. E ele que fez a norma. Então, sempre que não tem regulamentação sobre alguma coisa, o CNJ vai lá e regulamenta, tá bom? Não esqueça, então, do Conselho Nacional de Justiça e dos juízes, que também são órgãos. Parágrafo 1º. O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os tribunais superiores têm sede na capital federal. Parágrafo 2º. O Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Artigo 93. Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Importante aqui, essa lei que vai dispor sobre o Estatuto da Magistratura é de iniciativa do Supremo Tribunal Federal. Lembra que nós vimos que os outros poderes também dispõem sobre as suas atividades, como é que é o seu funcionamento? Nada mais justo, né? Que, imagine um poder se metendo no outro. Vai funcionar dessa forma? Não tem como. Isso vai ser feito por lei complementar. Então, essa é um exemplo de uma competência atípica do Poder Judiciário, que a gente viu que nós não vimos nada, eu sou louca, nós estamos vendo pela primeira vez. O Poder Judiciário tem as suas competências típicas, né, que é o julgamento dos processos, e tem algumas competências atípicas, a administração do seu pessoal, das suas atividades, e também a criação de algumas leis.
por exemplo, a lei complementar que dispõe sobre o Estatuto da Magistratura. Então, essa lei complementar de iniciativa disporá sobre o Estatuto da Magistratura e observar os seguintes princípios. 1. Ingresso na carreira. Como vai ingressar na carreira? Cujo cargo inicial será de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo 3 anos de atividade jurídica, obedecendo-se nas nomeações à convocação à ordem de classificação. Então, cuidado, bacharel em Direito não é advogado. Então, se na prova de vocês tiver ingresso na carreira, juiz, substituto mediante concurso público, exigindo-se do advogado, não dá certo. Por quê? Porque bacharel é uma coisa, advogado é outra. Advogado é aquele que passou na prova da OAB, não tem nada a ver aqui com o peixe, tá? Bacharel é aquele que terminou a faculdade. Só que, antigamente, passavam pessoas muito jovens que podiam ficar só estudando. E essas pessoas, elas não passavam com uma bagagem de vida para julgar as pessoas. Concordam que para você, conforme você vai ficando mais velho, você vai ficando mais sábio? Então, começou-se a exigir 3 anos de atividade jurídica daquela pessoa que quer ser juiz, tá? Então, vamos ler de novo. Então, ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, o juiz que vai substituir, mediante concurso público de prova de títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo 3 anos de atividade jurídica, obedecendo-se nas nomeações à ordem de classificação. Isso aqui é normal, né? Obedecendo nas nomeações à ordem de classificação. 2. Promoção de entrância para entrância, alternadamente por antiguidade e merecimento. Tá? Então, para você ser promovido, você começou lá como juiz substituto, tá? Para você subir na carreira e virar um juiz de direito substituto, cuidado, gente. Importante também, o cargo inicial na magistratura é juiz substituto. Não é juiz de direito substituto. Para ele virar um juiz de direito, ele tem que ser promovido, tá? Então, juiz substituto. Aí você é juiz de direito, sou juiz substituto. Promoção de entrância para entrância, alternadamente por antiguidade e merecimento, atingidas as seguintes normas. Então, há 2 listas. Uma lista de antiguidade, ou seja, quem entrou antes na carreira, e uma outra lista por merecimento, tá? E as pessoas vão ser nomeadas alternadamente assim. Primeiro a gente chama alguém da lista de antiguidade, outra vez a gente chama alguém da lista de merecimento. É obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 3 alternadas na lista de merecimento. B. A promoção por merecimento pressupõe, como que eu posso ser promovido? Pressupõe 2 anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz à primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o cargo vago. Então, a gente falou que tem uma lista por merecimento das pessoas que vão ser promovidas por merecimento e pessoas que vão ser promovidas por antiguidade, né? Imagine só que injusto seria se eu entrei na carreira agora da magistratura, só que eu tenho um monte de amigos. Aí, eu falo para esses amigos, puxa, eu queria ser nomeada, eu quero deixar de ser juíza substituta, quero ser juíza de direito substituta, meus amigos. Vocês falam, Jennifer, isso é muito legal, vamos mexer os pauzinhos aqui para você ser nomeada. Olha que injusto com aquelas outras pessoas que não têm os amigos que eu tenho, não é verdade? Por isso, para que você seja promovido mesmo por merecimento, você tem que integrar a primeira quinta parte da lista de antiguidade. Então, eles vão pegar a lista de antiguidade e vão ver assim, a primeira quinta parte, dividir por 5, né? Olha, a Jennifer tá aqui, então ela pode ser nomeada por merecimento. A Jennifer não tá. Jennifer tá na lista de antiguidade, ela tá lá embaixo, entrou agora. Ela não pode ser nomeada por merecimento, tá? Então, e também precisa preencher o requisito de 2 anos. Importante também lembrar, pessoal, que salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o cargo vago. Digamos que eu
Tô eu, a Nayane e a Marianne na primeira quinta parte dessa lista, e nenhuma de nós quis o cargo. O Alexandre e a Larissa estão ali na segunda parte. Daí eles vão ser chamados para essa promoção, tá? Então, esses são os requisitos quando tem alguém. Por quê? Porque existem casos em que a promoção não é muito vantajosa. A promoção é para a pessoa ir para algum lugar que meio complicado ali, que ela não quer ir, tá? Então, se ela não quiser ir, se ninguém quiser ir para aquela vara muito complicada, aí será feito dessa forma, será chamado as outras pessoas, porque precisa de um juiz ali, não é verdade? Bom dia, Emerson. Tá? Então, vamos seguindo. C. Aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamentos em cursos oficiais ou reconhecidos de aproveitamento, de aperfeiçoamento. Ou seja, para você ser promovido também, você tem que fazer uns cursos, né? Você não pode deixar de estudar, não pode ficar lá, passei agora, vou aproveitar a sua vida. Não, você tem que fazer cursos de aproveitamento, né? E também os critérios para essa promoção têm que ser objetivos, tá? Relativos à sua produtividade. Eu sou uma juíza produtiva. Eu faço bastante sentença, bastante decisão, tá? Trabalho de verdade. Então, eu estou cumprindo o requisito da produtividade. Aceito as vantagens do juízo, mas só as vantagens. Eu também. Manda lá, manda lá. Não é fácil ser juiz. Complicado, perigoso, eu acho, né? D. Na apuração da antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de 2/3 de seus membros, conforme o procedimento próprio e assegurada a ampla defesa, repetindo a sua votação até fixar-se a indicação. Aqui, ó, daí eu tô lá, sou a próxima na lista de antiguidade. Porém, eu não estou fazendo o meu trabalho direito, estou deixando um monte de processos conclusos sem julgamento, tá? Os processos da minha vara não estão andando, algo errado não está certo, não é verdade? Aí, quando eles forem analisar, eu tô lá, sou a primeira na antiguidade, então, em regra, eu devia pegar a vaga. Mas o tribunal vai ver, a Jennifer tá avacalhando aqui, não tá trabalhando direito, não tá fazendo os processos andarem, vou pegar e não vamos promover ela, não merece ser promovida, né? Tá? Então, eles podem me recusar? Podem. Somente pelo voto fundamentado de 2/3 dos seus membros. Aqui, de novo, voltamos para os 2/3, que é aquela regra que a gente gosta de decorar, né? Não são 3/5, são 2/3, que é a regra geral, conforme o procedimento próprio e assegurada a ampla defesa, tá? Então, eles vão falar, Jennifer, você tá com tudo parado lá. Daí eu tenho que poder me manifestar. Vai que eu fiquei doente. Puxa, tô internada aqui, tô há 3 meses internada. Vocês não mandaram ninguém para me substituir aqui, por os processos estão parados, entendeu? Precisa oportunizar a ampla defesa também. 3. O acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento, alternadamente apurados na última ou única entrância. 4. Previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento, a participação em curso oficial ou reconhecido por Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Tá? Então, para você se vitaliciar, né, se tornar vitalício, o juiz precisa participar do curso, né, precisa continuar estudando. A Larissa falou, chocada, mas não duvido que seja verdade. Dizem que aconteceu, né? Eu não tenho provas, não me processe, não citei nomes, não citei varas, mas diz que já aconteceu. Eu também não duvido, porque sumia processo, né? Continuando. 5. O subsídio dos ministros dos tribunais superiores? Quanto que eu vou ganhar sendo ministro do Tribunal Superior, né?
Tribunal Superior, não do Supremo, tá? Então, corresponderá a 95% do subsídio mensal fixo para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Tá bom, né? E os subsídios dos demais magistrados serão fixados em lei e escalonados, escala, né? Em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não podendo a diferença entre uma e outra ser superior a 10% ou inferior a 5%. Nem exceder a 95% do subsídio mensal do ministro dos tribunais superiores, obedecido em qualquer caso disposto no artigo 37, 11 e 39, parágrafo 4. Então, quanto que vão ganhar os ministros dos tribunais superiores? 95% do subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, o parâmetro de controle é o Supremo Tribunal Federal e os outros ganham 95% no máximo. 6. A aposentadoria dos magistrados e a pensão dos seus dependentes observarão o disposto no artigo 40. A gente viu, né, o artigo 40 sobre as regras de aposentadoria lá dos servidores públicos. Então, a aposentadoria e a pensão observarão aquelas mesmas regras. O juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do tribunal. Ó, então, o juiz titular, daí vai ter 2 juízes, em regra vai ter 2 juízes em cada comarca, pelo menos, né? Pelo menos. Então, vai ter um juiz titular e vai ter um juiz substituto, tá? Importante saber isso. O titular, ele vai ter que residir lá na comarca onde ele está trabalhando. Vai ter que se mudar para lá, tá? Salvo autorização do tribunal. Então, se tiver alguma situação ali complicada, ele pode pedir autorização para morar na cidadezinha do lado. 8. O ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado por interesse público. Ó, então, a gente precisa, ó, vamos remover ou pôr em indisponibilidade esse magistrado, uma questão de interesse público. O que será que ele está fazendo? Funda-se em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada a ampla defesa. Então, ele pode ser removido daquela comarca ou colocado em disponibilidade se houver interesse público. 8A. A remoção a pedido de magistrado de comarca de igual entrância atenderá. Então, eu não quero mais ficar nessa entrância, me tirem daqui. Tá? Esse pedido para a outra comarca de igual entrância atenderá. No que couber dispostos nas alíneas A, B, C e D do caput desse artigo e no artigo 94 da Constituição. 8B. A permuta de magistrados de comarca de igual entrância. Então, digamos que eu sou juíza em Londrina. Ou eu estou confundida. E a Nayane, ela é juíza lá em Maringá. A gente quer trocar. Eu imagino que talvez ali sejam comarcas de igual entrância. Gente quer mudar, trocar. A gente pode? Pode, mas precisa respeitar as regras, né? Então, a permuta de magistrados de igual entrância, quando for caso, e dentro dos mesmos segmentos da justiça, inclusive entre os juízes de segundo grau, vinculados a diferentes tribunais na esfera da justiça estadual, federal e do trabalho, atenderá no que couber aquelas alíneas que nós vimos. Não, as alíneas que nós vamos ver ainda, tudo aí. As alíneas que a gente vai ver ainda no artigo 94. 9. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e aos seus advogados, ou somente a esses, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interesse no sigilo não prejudique interesse público à informação. Tá? Então, em regra, todos os julgamentos têm que ser públicos, mas a gente sabe que tem exceções. Quando a intimidade, né? Quando a intimidade e o interesse pela proteção e o sigilo sejam fundamentais. Geralmente isso aqui acontece, né, em caso de família. Você não consegue consultar o que aconteceu lá na situação do teu vizinho, por exemplo. 10. As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. Esse aqui é interessante, tá? Por que é interessante? Porque os tribunais, eles fazem agora, depois da pandemia, né, eles transmitem
pelo YouTube mesmo, não todos, né? Aqui no Paraná, eles transmitem esses processos administrativos contra magistrados. Então, você vê lá, eles falam o nome do fulano, o que o fulano fez, por que o fulano está respondendo a processo administrativo, tá? Então, as decisões administrativas serão motivadas em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta dos seus membros. É interessante ver esses julgamentos, porque às vezes eles são bem sinceros, eles devem ser bem sinceros. Você pensa em um primeiro momento, eles vão proteger o juiz, mas tem vezes que eles tacam-lhe a pau no juiz. Vocês precisam. 11. Nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de 11 e o máximo de 25 membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas de competência do Tribunal Pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno. Então, quando o tribunal tiver mais de 25 julgadores, pode constituir esse tribunal. Ele vai ter no mínimo 11, no máximo 25 pessoas. As atribuições dele são administrativas, tá? E essas vagas serão providas por antiguidade, e daí você vê, e merecimento. Não. Então, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição do Tribunal Pleno. Então, as outras metade vai ser por eleição, antiguidade e eleição. Nesse caso aqui, diferencia daquilo que a gente tem visto como regra, que é antiguidade e merecimento. Tá? 12. A atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedada férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando nos dias em que houver expediente forense normal. Juiz de plantão permanente, Nayane sabe o que é isso, né, Nayane? Às vezes você deve pegar uns plantões aí, né? Então, o tribunal nunca para, tá? Quando você trabalha nos dias normais e, às vezes, você tem que participar dos plantões também, que daí é por escala. 13. O número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população. Tá. Embora, né, em regra, pareça que é bem menos. Eles falam que vai ter juiz substitutivo suficiente, mas esse demora para julgar os processos, mostra que está faltando gente. E essa falta de qualidade também, né? 13. O número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda jurisdicional e à respectiva população. 14. Os servidores receberão delegação para a prática dos atos de administração e dos atos de mero expediente sem caráter decisório. Esse aqui é muito importante, são as portarias das varas, que facilitam muito o trabalho do juiz. Então, por exemplo, é muito comum quando o advogado pede prazo, pede a prorrogação do prazo para fazer alguma diligência, o próprio cartório defere com base numa portaria. Ao invés de ir para o juiz, ficar lá naquela fila para que ele decida, a própria secretaria defere essa delegação. Outros atos também, por exemplo, eu tentei citar a pessoa, a parte ré não foi encontrada, eu preciso citá-la em outro lugar agora. Daí eu peço, juiz, não acharam ele nesse endereço, segue aqui um novo endereço. Ao invés de esse é meu pedido ir para o juiz falar, não, pode citar nesse novo endereço, a própria secretaria pega e faz a citação automaticamente, ela mesma cumpre, porque não tem porquê, né? Se a gente precisa citar a pessoa para dar seguimento no processo, qualquer endereço vai servir, o juiz não vai falar, indefira o seu pedido, não vai citar, acabou o processo, não vai, né? Então é isso, esses são os casos previstos nesse dispositivo aqui. A distribuição de processo será imediata em todos os graus de jurisdição. Então, assim que sai, tu recebe o número, o processo é enviado para um magistrado. É o que tínhamos para hoje, na verdade? Um beijo, tchau, tchau!